Olá pessoal, sou o Pablo Luciti, cozinheiro, chefe de cozinha da Menu Escola de Gastronomia. E hoje nós vamos aprender uma receita incrível, croquetes de bacalhau e para acompanhar um molhinho de tomate verde. Bora lá? Vamos começar a receita? Primeira coisa, vamos montar o mise en place, organizar os ingredientes à mesa, certo? Vamos lá de tempero aqui a nossa cebola. Vou fazer incisões bem fininhas para que o corte saia pequenininho lá na frente. A gente precisa de pequenos quadradinhos, que na cozinha profissional nós chamamos de brunoise. Vamos precisar aqui do alho. Vou cortar as duas pontinhas dele, olha lá. E vou pressionar com a faca e aí a casca sai facinho, facinho. Agora a gente vai diminuir o tamanho desse alho. Seguro a ponta da faca, ó, em movimento de alavanca, a faca não sai da tábua, tá vendo? Acendi meu fogo aqui, a gente vai continuando enquanto vai aquecendo a minha panela. Vou usar um pouquinho de salsinha, olha lá, vou usar um pouquinho de cebolinha também. Nesse caso, a gente vai picar bem pequenininho, então a gente pode usar os talos e cortar junto, certo? Mise en place montado. Panela quente, isso é importante. A gente vai colocar a manteiga. Derretendo a manteiga, a gente vai espessar esse bolinho, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Geralmente o bolinho clássico de bacalhau, né, do português, usa a base de batata. Essa daqui tem um segredinho que vocês vão adorar. A gente vai usar a farinha Venturelli, então essa junção de manteiga com farinha, a gente vai fritar essa farinha para ficar bem cozida e aí não tem perigo de ter pelotinhos, né, grumuzinhos dessa farinha. Essa junção de farinha com manteiga, na cozinha profissional a gente chama de roux. Vou dar uma leve fritadinha nela aqui, ou seja, vou deixar ela cozida e depois eu incorporo o líquido. E aí, esse é a famosa base do molho bechamel, do molho branco, né? Aqui a gente vai colocar uma quantidade maior de farinha, porque eu quero estrutura de bolinho, certo? Mas vai ter a cremosidade do leite, que é o líquido que a gente vai usar aqui, e vai ficar assim, ó, delicioso. Deu uma leve tostadinha na minha farinha, vou entrar com a cebola, vou dar só uma leve dourada, uma suada a gente fala, né? Ela vai ficar transparente. E aí a gente entra com o alho. Refoguei aqui o nosso tempero, vou entrar com as lascas de bacalhau. Bacalhau geralmente é um peixe seco no sal, então tem uma quantidade de sal. A gente vai deixar de molho na água, na geladeira, pessoal. 4 horas a primeira água, tira mais umas 2 horas, 4 horas, dependendo da quantidade, é suficiente para tirar esse excesso de sal, tá? E o sal, na verdade, a gente vai regular lá no final da receita, lembrando que já tem um pouquinho de sal no nosso bacalhau. Vamos dar uma bela refogadinha aqui. Vou dar uma temperada agora com uma pimentinha do reino. Refogado o nosso tempero, o bacalhau, vou entrar com o líquido, que é o leite, olha lá. E agora, pessoal, foguinho baixo, a gente vai cozinhar, vai fazer uma massa com esse sabor bacalhau aqui, essas lascas, e vai ficar delicioso para a gente ter a textura de depois moldar os croquetes, certo? Muito bem, mexendo sempre, a gente está usando a farinha como espessante para que não pegue no fundo da panela. Sempre mexendo esse creme, ele começou a soltar do fundo da panela, está quase no ponto aqui. Vou entrar com o nosso tempero, que é, né, a finalização aí, que é o cheiro verde, né, salsinha e cebolinha, que é uma duplinha dinâmica maravilhosa, vai trazer muito sabor. Muito bem, descolou, a hora que eu mexo o movimento da colher na panela, começou a desgrudar do fundo, é sinal que a massa está cozida. Agora a gente vai colocar num recipiente e levar para a geladeira para resfriar. Então ele geladinho a gente consegue moldar com mais perfeição e depois a gente vai empanar e levar para a fritura. Muito bem, pessoal, então agora vamos iniciar esse molho super especial, mas simples de fazer. A gente vai usar hoje um tomate verde. Bolinho de bacalhau pede uma acidez, a gente vai temperar ele com limão, então vai combinar super, vocês vão ver. Olha lá,
Vou cortar o tomate verde, tá? Tomate italiano. Vamos tirar esse miolo aqui, tirar as sementes do tomate. Vou cortar ele grosseiramente, sem muito corte, porque a gente vai saltear, trazer aquele sabor do tostadinho. Por isso minha frigideira já tá quente aqui. Olha lá, cortei em tirinhas e aí eu venho cortando em pequenos quadradinhos, sem muita regra de corte. Muito bem, feito isso, agora vamos para a cebola. E agora vamos para a frigideira super quente, ok? Eu falo aqui que tem que estar esfumaçando, a gente precisa desse saborzinho. Vou colocar o azeite, entro com a nossa cebola. Olha o barulhinho. Oh, coisinha boa. Vai dar uma leve dourada nessa cebola. A gente vai colocar um dentinho de alho também para trazer um saborzinho especial. Cebolinha levemente dourada, olha que cor incrível aqui, gente. Olha que delícia. Agora a gente vai entrar com o alho. Precisa ter esse tostadinho, então fogo alto, frigideira quente, para dar mais sabor à nossa receita. Vou entrar com o tomate verde picado. Olha lá. E agora vamos temperar com um pouquinho de sal, pimentinha do reino. E agora é só dar uma douradinha aqui também, uma refogada no nosso tomate para ele ficar macio. Agora vamos processar para fazer um molhinho liso. Vamos temperar com um molhinho de pimenta e aí é por conta do freguês. Vou colocar aqui um raminho, um pouquinho de salsinha, ó, para dar uma cor e um sabor incrível. E aí vou espremer aqui um suco de limão, olha lá. Vou temperar esse tomate, trazer essa acidez maravilhosa, esse perfume do limão, esse frescor e processar. Muito bem, pessoal, feito isso, bem batidinho para ficar bem homogêneo aí e esse tonzinho de verde. Vou provar, ver qual é o do sal aqui, para a gente chegar no ponto perfeito. E aí vamos buscar. Delicioso. Massa geladinha, fácil de trabalhar. Olha a textura dela aqui. Agora a gente vai montar o nosso empanado. Vou usar os ovos. E aí a gente vai passar na farinha de trigo, Venturelli, é claro, maravilhosa. No ovo e depois na farinha panko Venturelli, para trazer crocância aí para esse bolinho, certo? Aqui eu vou dar uma leve misturada, né? Uma leve batida nesse ovo. Então vou pegar aqui a nossa farinha de trigo, farinha panko, fazer a sequencinha do que eu vou usar. E agora a gente começa a moldar os nossos bolinhos. A criatividade é de vocês, certo? Pode ser bolinha, pode ser mais compridinho, com o formato de um croquete, como vocês preferirem. Hoje eu vou fazer bolinhas, certo? Para fugir um pouquinho daquele formatinho do bolinho de bacalhau que a gente faz com batata. E aí vou dar uma dica para vocês, gente. Coloquem um pouquinho de azeite ou óleo na mão para besuntar, para não grudar o bolinho, e aí a gente vai fazer o formato. Não precisa ser muito grande, até para duas, né, sugestão, 2 mordidinhas aí já tá feito. Ó, vamos fazendo as bolinhas. Muito bem, pessoal, bolinhas feitas, bolinhos prontos. Vamos passar aqui, ó, colocar com uma mão, a gente vai passar na farinha Venturelli, olha lá. Depois passamos no ovo, com a outra mão vou trabalhar com o úmido, né? E finalizo com a farinha panko Venturelli na mão da farinha, olha lá, para não grudar, para no final não ficar com os dedos colados de farinha, certo? Olha lá que coisa linda os bolinhos. Chegou a hora da gente trazer crocância para esses croquetes de bacalhau. Vou entrar com os bolinhos. Muito bem, pessoal, dourados, crocantes os bolinhos, olha isso. Hã? Só falta o molhinho de tomate verde e aí é degustar e curtir o momento com os amigos, com a família. Agora a gente vai empratar, emoldurar essa delícia aqui que a gente fez, croquete de bacalhau. Olha aqui, uma sugestão do chefe aí para vocês. Estou usando um prato de pedra, trazer um pouco de rusticidade, uma cestinha de palha e um papel de pão. Olha lá,
Vou cortar aqui o papel de pão. É um bolinho rústico, né? Tem a farinha panko ali, que traz um pouco da rusticidade. Eu acho que fica interessante na apresentação. Se é uma coisa bem caseira, bem família Venturelli, né? Venho com os nossos bolinhos. Vai dar uma altura bonita, uma rusticidade aqui para os bolinhos, olha lá. Sem querer vou deixar cair um aqui. Opa, mais um ali, ó. E aí vamos finalizar com o nosso molho de tomate verde, que fica delicioso. Pessoal, esse molho pode ser servido quente, pode ser servido em temperatura ambiente ou até gelado como um vinagrete, como vocês preferirem. E vou finalizar com umas ervinhas aqui que a gente usou, né, trazendo um pouco dessa montagem mais rústica. Vou usar a salsinha e vou finalizar ainda para dar um charme aqui, ó, um pouquinho de sal grosso. E está pronta a nossa receita de croquetes de bacalhau com um molho de tomate verde. Espero que gostem e bom apetite!